Olá, é uma alegria poder me dirigir a vocês em mais esse culto doméstico. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós, também nesse tempo de culto. Nós queremos acolher a cada um de vocês nesse culto com as palavras do Salmo 100. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez, nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Eu convido a nós termos um momento de oração. Oremos. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia que tu nos dás de vida, por mais esse dia que é teu, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque também, embora estejamos ainda nos nossos lares, ainda não podemos nos encontrar presencialmente, te agradecemos porque podemos ter esse tempo de culto doméstico. Obrigado, Senhor, porque também a tua palavra sempre encontra meios de chegar até nós. Agradecemos-te, Senhor, porque também através dela tu moldas a nossa vida, o nosso caráter, também tu nos mostras a direção por onde devemos caminhar. Perdoa-nos, Senhor, porque nem sempre nós caminhamos conforme o teu querer. Continua, Senhor, nos moldando, nos chamando para fazer parte da tua obra. Ajuda-nos, Senhor, a também entendermos os teus propósitos para a nossa vida. Nós, Senhor, entregamos nas tuas mãos esse tempo de culto. Nós te pedimos, abençoa a palavra que nós vamos ouvir. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos ouvir a leitura do Evangelho, se você quiser acompanhar. A leitura do Evangelho será segundo o evangelista Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35 até o capítulo 10, o versículo 8. Felizes, bem-aventuradas são as pessoas que ouvem as palavras de Jesus, as guardam no seu coração, também as pratica na sua vida. Aleluia! Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou seus 12 discípulos e deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isso: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e os doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Até aqui.
todos que um dia nos unamos no amor. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Uns aos outros honrando, vamos nos respeitar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Glória a Deus, entoemos nosso Pai Criador e louvemos a Cristo que nos veio salvar, e ao Espírito Santo que nos vem consolar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. O texto do Evangelho de Mateus que nós ouvimos anteriormente nos coloca diante de 3 momentos: o ministério de Jesus, o chamado dos 12 discípulos e instruções para esses discípulos desempenharem a sua missão e o seu chamado. Assim, Mateus constrói uma ponte, faz uma ponte entre o ministério de Jesus e o ministério das pessoas enviadas à seara do Senhor. Nós vamos perceber nesse momento do Evangelho como pessoas são incorporadas na obra de Jesus. Há uma realidade que precisa ser observada já no início do texto. Jesus está passando pelas localidades. Ele andava pelos povoados, ensinando, pregando as boas novas do reino e curando as pessoas. Ou seja, há muito sofrimento, a doença, a morte. As pessoas estavam perdidas, aflitas, confusas, desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Ao ver esta realidade, Jesus se compadece daquelas pessoas. Ele tem compaixão, porque ele vê o sofrimento. E então há uma constatação da parte de Jesus: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, a demanda é muito maior do que o número de pessoas disponíveis. Há muito trabalho a ser feito, multidões a serem orientadas, curadas e libertas. Mas eram poucas as pessoas para realizar esse trabalho. Por isso Jesus diz: orem ao Senhor da seara, ao Senhor da colheita. Peçam que Ele envie trabalhadores para a sua colheita. E na sequência, Jesus chama os 12 discípulos e os envia com instruções bem claras. A mensagem a ser transmitida é relativamente simples: o reino dos céus está próximo. Eles deveriam continuar a obra que Jesus havia iniciado. E assim como receberam de graça, também de graça deveriam dar. É claro, um longo tempo nos separa de Jesus e este primeiro chamado para as pessoas fazerem parte da sua obra. Mas para mim é impossível não traçar um paralelo. Há algumas coisas que nos aproximam. Hoje também, muitas situações de sofrimento se colocam ao nosso redor. Muitas situações de sofrimento nos cercam. Pessoas doentes, aprisionadas em seus pecados, aprisionadas a uma vida não digna. Também hoje a morte se mostra nas mais variadas formas. Em nossos dias, as pessoas também andam perdidas, confusas, desamparadas e aflitas. E enquanto seguidores de Jesus, nós precisamos aprender com Ele, seguir o seu exemplo, imitar o seu modo de agir. E diante destas situações de sofrimento, chama a atenção o olhar compassivo de Jesus. Ele vê o sofrimento e se compadece. O olhar de Jesus é um olhar aguçado, que reflete a capacidade de perceber, de avaliar e analisar o que se passa. É um olhar crítico. Então esse é um primeiro desafio para nós,
ter um olhar atento, não fechado em nós mesmos, para que nós possamos perceber tudo o que se passa ao nosso redor e avaliar todas as coisas e situações que nos cercam. A compaixão é antecedida por um olhar interessado em compreender os fatos. Deste olhar atento, deste perceber a situação, nasce, ou então deveria nascer, a compaixão. Aquilo que nós vemos e percebemos de dores e aflições não pode de forma alguma nos deixar indiferentes, estáticos. O olhar e se compadecer é o primeiro passo para nós. Mas a segunda questão é perceber que nós somos individualmente chamados a trabalhar na seara do Senhor, a agir. A comunidade local é o lugar onde a obra de Jesus tem continuidade. A comunidade é também seara do Senhor. A comunidade precisa de pessoas que colaborem. A comunidade também precisa olhar e perceber que a seara vai muito além de seus próprios muros. É importante perceber aqui, a obra é de Deus, a seara é de Deus, quem envia trabalhadores para a seara é o próprio Deus. A comunidade cabe orar a Deus, pedindo que Ele envie mais e mais pessoas para cuidar daqueles que estão desamparados. E além de orar, cabe a cada um de nós agir. Cabe a nós nos entender como pessoas chamadas por Jesus para continuar a obra que Ele começou. Você é chamado a continuar a obra de Cristo. Você individualmente é chamado a servir, a trabalhar na seara do Senhor. Porque sim, a seara continua grande e os trabalhadores continuam poucos. E eu tenho a impressão que não é pelo fato de sermos em pouco número em nossas comunidades, mas a questão é: quantas pessoas das nossas comunidades, por menores que sejam, de fato pegam junto, arregaçam as mangas e se dispõem a servir? Quantas pessoas não apenas entendem que são chamadas, mas atendem a este chamado que lhes é feito? Por isso, cabe a nós olhar ao nosso redor, perceber as dores, os sofrimentos, os sinais de morte e nos compadecer daquelas pessoas que estão perdidas e desamparadas e aflitas. Cabe a nós orar por nossas comunidades e pedir com fervor: Senhor, envie trabalhadores, porque tem muito trabalho a ser feito. Mas também cabe a nós dizer: Senhor, eu estou aqui, usa-me na tua obra, eu me coloco à disposição. Nós temos em Jesus, queridos, o nosso modelo. Que nós possamos, com nossas palavras e nossas ações, anunciar: o reino dos céus está próximo. Que nós possamos continuar com alegria, com fervor, a boa obra que Cristo iniciou. Que nós tenhamos alegria em fazer parte da sua missão. Amém. Nós queremos mais uma vez nos dirigir a Deus em oração. Vamos orar?
Pai querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio de nós podermos fazer parte da tua família de fé, da tua comunidade, pelo privilégio de nós podermos fazer parte da tua missão e da tua obra. Senhor, de fato a seara é grande e os trabalhadores muitas vezes são poucos. Por isso, Senhor, nós te pedimos, dispõe de cada um de nós. Usa, Senhor, a nossa vida, os nossos dons, capacidades e habilidades, segundo o teu querer. Nós queremos, Senhor, te servir com tudo aquilo que nós temos e somos, porque isso tudo é dádiva tua, ó Pai. Que tu possas, ó Deus, continuar enviando mais e mais trabalhadores, para que também a colheita aconteça num tempo bom. Pai querido, nós queremos entregar nas tuas mãos toda a igreja cristã espalhada pelo mundo, todas as pessoas que têm se reinventado nesse tempo de pandemia para que a tua palavra continue chegando aos lares. Te pedimos, Senhor, por ministros, ministras, lideranças, pessoas engajadas em levar a tua palavra adiante. Continua, Senhor, soprando pelo teu Santo Espírito sobre cada pessoa também que crê em ti. Mantém, Senhor, cada pessoa firme na fé e corajosa no testemunho. Senhor, nas tuas mãos nós entregamos a nossa paróquia, cada família que faz parte desta paróquia, que tu possas, ó Deus, alcançar cada pessoa na sua necessidade, que tu possas acolher cada pessoa nos teus braços de amor. De uma forma bem especial neste domingo, nesse dia, nós queremos interceder pela família Spilka, que precisou se despedir da Dona Madalena. Te pedimos, Senhor, de forma bem especial pelo seu Horst, também por todos os filhos, netos, bisnetos, que tu possas, ó Deus, com teu Santo Espírito Consolador, confortar e consolar o coração de cada um dos familiares enlutados. Senhor, há tantas pessoas que lutam com doenças, com a depressão, com crises terríveis. Senhor, nas tuas mãos entregamos cada situação de sofrimento. Continuamos, Senhor, intercedendo por toda esta situação de pandemia. Nós te pedimos, inspira pesquisadores, cientistas, para que logo uma vacina seja encontrada e que seja eficaz. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar esses tempos. Nós nos colocamos nas tuas mãos e tudo que nós temos em nosso coração entregamos a ti, orando juntos assim como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu desejo que também nesse dia a bênção e a graça de Deus te alcancem ali onde você estiver. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto bondoso e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão na paz do Senhor. Sirvam a Ele com muita alegria. Um bom dia, uma abençoada semana para você e para sua família.